Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia já em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Quem lembra o texto de domingo? Tudo que nós falamos. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta semana eu ouvi pela internet 2 cultos, assim, 2 pregações, lógico que não inteira, talvez uns 3 minutos ou 5 de cada uma delas, mas os pastores estavam pregando sobre o julgamento final, sobre o juízo de Deus, sobre quem vai, quem não vai para o inferno, quem vai, quem não vai para o céu. E de toda a mensagem, a conclusão, para que nós possamos entender, de tudo que foi falado, para a pessoa ir para o céu, é uma vida piedosa. Uma vida piedosa. E uma pitadinha de graça, assim, vamos dizer, 99% de uma vida da pessoa conseguir viver uma vida reta, santa, e, vamos dizer, 1% de uma pitadinha de graça de Deus, de favor de Deus, de evangelho, do sangue do Cordeiro, do amor de Deus por nós. O resto tudo vem do homem. E isso me chocou, amado, sabe? Porque nós estamos, como igreja, crescendo na graça de Deus e no conhecimento. E para que a graça e o conhecimento de Deus se tornem ricos nas nossas vidas, eu creio que é importante nós ler esse texto. Eu tenho algumas coisas para falar deste texto para vocês, para enriquecer aquilo que Deus tem para nós. Sempre lembrando, amados, que o juízo de Deus e a graça de Deus, eles não andam juntos. É como a luz e as trevas. Quando um chega, o outro sai. Quando um sai, o outro pode chegar. Não pode andar o juízo de Deus e a graça de Deus juntas. E isso, amados, é muito difícil para nós entender. Mas eu creio que o Espírito Santo está aqui. E ele trará para nós uma revelação. Amém? Deste texto, assim, tão polêmico e complicado, mas o Senhor dará graça para nós. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, até o versículo 15, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu não estou inventando nada, está relatado aqui na Bíblia, são as últimas revelações aqui do apóstolo João, que deixou o evangelho, o livro de Apocalipse, para que nós pudéssemos entender. Capítulo 20, já 21 e 22 encerra. Então, nós estamos caminhando para isso, amados. Esse texto fala do momento que vai acontecer este grande julgamento. Ele haverá, tá bom? Este julgamento haverá.
né? A justiça e a santidade de Deus exigem que haja este juízo final, no final de todos os tempos, né? Vai ser o último juízo, né? Não existiu na história nenhum outro julgamento que possa se comparar com este julgamento que está aqui no texto que eu acabo de ler para vocês, né? Não há juízo similar em toda a história, amados, em todo o universo, nunca se ouviu, né? Um juízo tão grande, tão terrível quanto este que está aqui, que é o juízo final do grande trono branco. Nada pode se comparar, nenhum outro juízo, amados, né? Pode se comparar ao tribunal de Cristo, né? O tribunal do juízo. Ele será levantado no mais alto do universo para julgar todos os pecadores, né? Olha, no mínimo todos aqueles que rejeitaram o favor divino de Deus. Todos, amados, não escapará ninguém. Todos serão julgados, né? Aqueles que rejeitarem o evangelho, a graça de Deus, o favor de Deus nas suas vidas, né? Quem recusou isso, amados? Quem não quis aceitar este amor de Deus? Olha, eu pensei, puxa, acho que a igreja está cansada de tanto eu falar da graça de Deus. Mas, se nós recusar este evangelho, amados, não tem mais nada que Deus possa fazer, a não ser destinar todos para este grande julgamento que haverá. Mesmo que a graça de Deus e o evangelho de Deus estão aí, haverá, infelizmente. Então, será para quem, amados? Será para todos os que rejeitaram, né? Eles ultrajaram o Espírito da graça de Deus, o favor de Deus, o Evangelho, onde que Deus manda Jesus Cristo, Ele derrama o seu sangue, é o sangue da nova aliança. Eles rejeitam, eles ultrajam ao Espírito Santo da graça e eles seguem o seu próprio raciocínio humano e perderão, amados, o que Deus não quer que ninguém perca. Então, eu quero que você guarde isso. Eu não quero que seja assim, amados, mas não tem o que eu quero, o que você quer, né? A santidade e a justiça de Deus exigem que existam, né? Que haja a existência deste grande julgamento final. O que serve para nós hoje, amados? Serve para que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo, porque ele haverá. Olha, eu tenho algumas previsões proféticas do juízo aqui nas Escrituras, né? Os grandes profetas do Antigo Testamento, né? Eles vieram profetizando e profetizando. Eu vou ler só alguns textos, mas tem tantos e tantos, né? Por exemplo, aqui o Salmos 9:7, onde que Davi diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. O Deus de amor, o Deus gracioso, o Deus misericordioso, o Deus cheio de bondade, o Deus que em Cristo Jesus te ama, fez tudo por você, aceita as pessoas amadas do jeito que elas são, por causa do que Cristo fez por elas. Este Deus erigiu um trono de juízo final. E Salmos 9:17 diz: os perversos serão lançados no inferno. Isso aqui lá em Salmos. E todas as nações que se esquecem de Deus. O Salmo 75:7 diz: Deus é juiz. A um abate, a outro exalta. Isaías 33:22 diz: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Jó 34:12, também na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Deus não perverte o juízo, Deus é justo. O juízo de Deus não tem negociação. Hoje nós podemos ver juízes aceitando suborno, se vendendo, né? Podemos ver no Brasil, amados, se você olhar, né, nos grandes juízes, aqueles que estão lá em primeiro,
né? Eles podem perverter o juízo, libertar um ladrão, fazer dele um presidente. Isso, amados, é um suborno. Isso Deus não aceita. Com Deus não tem negociação, né? Deus é um juiz verdadeiro. E Jesus Cristo, amados, é o supremo juiz do universo. Ele presidirá este julgamento final. Pode uma coisa dessa? Jesus Cristo de Nazaré, aquele que está como um advogado, te defendendo, cuidando de você, salvando as pessoas, ele será o grande juiz de toda a terra. João 5:22 diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Pai a ninguém julga. Não cabe ao Pai, ele já mandou o Filho. É a honra que Deus deu para Cristo. Ele julgará todas as coisas. Romanos 2,16 diz: e no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, vai julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Paulo aqui falando. Deus, por meio de Jesus Cristo, vai julgar. 2 Timóteo 4,1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Na sua manifestação, pelo seu reino. Amados, então, a conclusão lógica é: Jesus Cristo é o juiz final. Ele julgará todas as coisas. Lá no final, ele julgará, né? O homem, amados, da cruz, também será o juiz final. Para aqueles que o rejeitarem. Passou o tempo. Um dia, amados, vai passar. Quando as pessoas morrem nessa terra, elas passou o tempo delas. Não tem mais como voltar atrás. Se partir, amados, sem Cristo, todas as pessoas que rejeitam, ultrajam o Espírito da graça, dizendo que Deus aceita todos os pecadores. Deixa eu só te dizer uma coisa, essas mensagens que eu ouvi, um dos pastores falou assim: olha, na igreja, um homem separou-se da sua mulher, casou-se com uma outra, ele cometeu adultério. Este homem, ele está condenado. Este homem, ele perdeu a salvação. Amados, isso gela. Isso dói. Por que, amados? Porque o pastor está dizendo que não tem mais chance. Aí ele dá uma pitadinha do evangelho, mas ele fala de uma vida piedosa. Quer dizer, puxa, aquele homem, amados, eu sou totalmente contra isso, tá? Não me leve assim, não me empurre por esse lado. Eu sou totalmente contra isso. Mas o evangelho, amados, não concorda com isso. O homem separou-se, casou-se com outra, ou a mulher, e aí está condenado. Por quê? Aí ele pegou os textos, sabe? Todos com os textos da Bíblia, dizendo: olha aí, os adúlteros, eles não herdarão o reino de Deus. Essa pessoa, ela está em adultério. Então, amados, aí nós precisamos entender, por que Jesus falou essas coisas? O adultério está onde? Quando tinha 14 anos de idade, eu estudei o catecismo, eu sabia os mandamentos mais do que eu sei hoje. Mas eu acho que é o 6º mandamento. E fala, o 6º mandamento diz: não adulterarás. Aí tem as consequências, de quem adultera. E o pastor estava colocando todas as consequências, que está lá na Bíblia, está registrado, é verdade. Só que, escute, João 1,17 diz assim: a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Eu não estou apoiando nenhum adúltero, amados. A Bíblia diz que os adúlteros vão para o inferno, eu bato em cima e concordo. Agora, o evangelho, ele veio para pegar o pecador que não vale nada, adúltero, prostituta, o que Jesus fazia lá, cobrador de imposto, toda aquela gente que não vale nada. Vamos dizer assim, tem gente que não vale nada, é muito melhor do que nós aqui, só para você saber, para Deus.
Então, este evangelho, amados, gracioso de Cristo, ele é para salvar. E as portas estão abertas. A casa de Deus, porta dos céus, está pregando faz 20 anos. Um dia essa porta vai fechar. Acabou, amados, o tempo. Não tem mais. Acabou. Quem entrou, quem aceitou, se livrou de tudo isso que está aqui. Mas tudo isso que eu estou falando, desse julgamento, ele haverá. Isso é triste, amados. Isso dá uma dor por dentro. Porque as pessoas, elas estão rejeitando o evangelho da cruz, o evangelho gracioso. Elas estão ultrajando o Espírito Santo da graça de Deus. Estou falando de uma graça barata. Eu faço tudo o que eu quiser agora por causa da graça. Não, mas a graça não é barata, ela santifica as pessoas. Ela tira nós de um lugar de pecado e nos leva na presença de Deus. Então, amados, um dia as portas se fecharão. As pessoas que não querem Jesus hoje como seu advogado, como seu Senhor, seu Salvador. Olha, pode chegar aqui, amados, uma pessoa que roubou, matou, destruiu, fez um monte de coisa, fez toda a obra do diabo. Se ela vir cair de joelho, o sangue de Jesus é poderoso para perdoá-la de todos os seus pecados, de todos. E ela sair daqui mais limpa e mais pura do que todos nós. Este é o evangelho da graça de Cristo. Se essa pessoa não faz isso, ela passará pelo julgamento. E no julgamento, amados, não vai dar para ninguém. Não tem, sabe? Caiu no julgamento, já era. Né? Nenhum de nós precisa passar por esse julgamento. A Bíblia diz que nós passemos da morte para a vida. Nós fomos regenerados. Né? Deus criou em nós um espírito novo para viver eternamente com o Pai. Nós já estamos salvos, guardados, protegidos por Deus. Nós, aqueles que estamos em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo, você ainda está perdido. Então, o homem da cruz deverá também ser o homem do julgamento final. E, sabe, amados, não podemos esquecer que aquele que hoje é o Senhor e Salvador, advogado, que nos defende contra o diabo, o pecado e tudo, ele será o juiz que também vai julgar aqueles que não quiseram. Então veja, como eu e você precisamos ser evangelistas, levar este evangelho para as pessoas, porque não tem, amados, eu não estou pregando coisa da minha cabeça, o que eu acho, você também acha e nós vamos ficar achando, mas o que a Bíblia diz é a verdade. Jesus é a verdade, a palavra dele é a verdade. Então nós precisamos levar Cristo para que as pessoas recebam Cristo, se arrependam e tenham uma vida nova nele. E nada, amados, nenhum pecado, nada nos separará do amor de Deus. Você pode ficar feliz, descansar, como a Sabrina falou. Descanse em Deus. Sabe, o diabo, a tua carne, nada. Teus desejos errados, nada vai te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, se você permanece nele. Então, Atos 17:31 diz assim, porquanto Deus estabeleceu um dia, Deus, o nosso Pai, o Criador do céu e da terra, que mandou Jesus Cristo a esta terra, que nos deu o Evangelho, Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Sabe, não tem jeitinho, sabe, todos nós queremos jeitinho, sabe, eu me lembrei agora, sabe, quando eu estava fazendo a minha primeira comunhão, a igreja luterana é parecida com a igreja católica, né? Então eu fazia a minha primeira comunhão, e para fazer tinha que estudar 2 anos, para mim, eu tive que estudar 3, porque eu repeti um, e eu fiz uma cartinha para o pastor, e conversei com ele, deu um jeitinho brasileiro para mim passar, né? Não tem, ele era um americano, sério, gente fina, mas não tem, Josmar. Se você passa, eu vou deixar você passar, é só você estudar que você passa. Não teve outro jeito. O juízo de Deus é assim, amados, ele é verdadeiro, não tem jeitinho. Né? E Deus estabeleceu esse dia chegará, amados. Que bom que nós estaremos na glória nesse dia, com Cristo. Mas este dia ele haverá, porquanto Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
Então, Jesus Cristo será o juiz eterno, né? O divino juiz, que vai julgar todas as coisas. Hebreus 9, 27 diz, e como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o juízo divino, amados, ele virá sobre o homem pecador, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo que um dia todos nós morreremos, o juízo de Deus chegará. Ninguém escapará, a não ser aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que têm Jesus como seu advogado, o Senhor da sua vida. Sabe, aquele que pode descansar em Deus e ter paz com Deus. Se você não está tendo paz, clame por misericórdia. A partir de agora tenha paz com Deus. Sabe, os teus pecados já foram perdoados. Os pecados que você vai fazer na semana que vem, em Cristo, eles já foram perdoados. Você não precisa ser um crente sem vergonha, pecando. Nós não precisamos pecar. O pecado só faz mal para nós. Sabe, o pecado traz desgraça, sofrimento. Fique longe dele. Clame a Deus. Tenha medo de pecar. Mas todos os teus pecados em Cristo Jesus já estão perdoados. Se você permanecer nele, crendo no seu evangelho. A Bíblia diz que é por fé. Efésios 2, 8 e 9 diz que nós somos salvos pelo que nós cremos, né? Não pelo que nós fazemos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, sabe? Não é o que o pastor que eu ouvi estava pregando, que vinha de nós, é a nossa vida piedosa que nos livrará do juízo final, amados. Não é a tua vida piedosa, a Bíblia diz, todos pecaram, sabe? Ninguém é bom, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o evangelho da cruz, é o evangelho gracioso de Cristo, todos nós carecemos, mas aqueles que rejeitarem, ultrajarem o Espírito da graça, eles passarão por este juízo. Então, amados, para nós crescer em graça, sabe, mas a graça não fica assim, poxa, mas graça para que graça? Para te livrar do juízo, meu irmão, sabe, porque se você cair lá, já era. Aí você vai morrer, a morte é eterna, não é igual, você vai no hospital, sofre, não tem mais jeito, você descansa, a Bíblia diz que quem morre descansa, você descansou, até que você ressuscita de volta, todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para isso que está aqui, ó, para a morte, horror e sofrimento eterno. Eu vou te dizer uma coisa pelo Espírito Santo, eu estou cheio dele, quer você creia, quer você não creia. Sabe, é tão difícil, até para nós entender, um Deus tão amoroso, um Deus tão gracioso. Como que pode ele permitir isso? Por quê, amados? Porque as pessoas estão ultrajando ao Espírito da graça de Deus. Sabe, elas não querem, elas não aceitam, elas se acham, elas são orgulhosas, elas querem fazer. E Deus diz, não é pelo que você faz, é pelo que você crê no que eu fiz, que você será salvo. Mas as pessoas, no seu orgulho, não, nós vamos fazer isso. Eu estou falando para vocês, eu vi 2 pastores, sabe, que estão assim em megas igrejas, estão na internet, estão no auge lá. Mas estão pregando, amados, que é a vida piedosa que vai salvar as pessoas do juízo final. E eu quero dizer para todos vocês, enquanto estou aqui pregando, sabe, tenha uma vida piedosa. É legal, é gostoso. Eu me sinto bem quando eu faço coisas boas para Deus, quando eu oro bastante, eu li a Bíblia. Eu, quando assim, não consigo ler a Bíblia, sabe que tem dia que eu não consigo ler a Bíblia? Puxa, eu me sinto um pouco triste. Mas não é, amados, o que você faz, o que você deixa de fazer pelas pessoas. Quando você faz uma caridade para alguém, né? Esse dia um cara queria alguma coisa, eu fiz cara feia, saí com o carro, você, puxa, vadio. Vai trabalhar, depois, meu Deus, o que eu fiz? Coitado do cara, se eu pudesse voltar lá, eu voltava. Outro dia, o homem, eu dei R$50, saí de lá tão feliz, mais feliz do que ele. E Deus disse, não seja pobre, miserável, de dar R$2, de dar moedinha, seja rico em dar, porque Deus é rico em nos retribuir, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então mas ter uma vida piedosa, né, uma vida santa, uma vida reta, uma vida, dá até para dizer assim, ó, Deus me guarde, mas uma vida religiosamente boa, faz bem para nós.
mas não te livrará do juízo final. E você vai ter que passar com vida piedosa pelo juízo final. Por quê, amados? Porque todos pecaram, todos se corromperam. Não existe bonzinho, amados. Não pense que você é bonzinho. Eu pensei muitas vezes que era bonzinho. Ninguém é bonzinho, amados. Nenhum de nós é bom. Só Deus é bom. Até Jesus disse, nem eu sou bom, só o Pai é bom. Porque ele estava num corpo humano, né? Um Deus verdadeiro se fazendo homem. Então, amados, este julgamento, ele virá. Não tem. No livro de Malaquias, capítulo 3, tem o livro dos registros. Sabe? Está tudo registradinho lá. No dia do juízo, Jesus de Nazaré, o teu advogado se tornará o teu juiz, e você não escapará. Aproveite hoje, amados. É pelo Evangelho, é pela graça, é pelo amor de Deus. Entregue-se a Ele. Sabe, ninguém de nós poderá escapar do juízo de Deus. Ninguém. Nem a Santa Maria, né? A Virgem Maria, a mãe de Jesus. Para mim, amados, eu sou evangélico, eu amo Maria, sabe? É uma mulher, uma moça maravilhosa. Deus disse isso, você é bendita entre todas as mulheres. E olha que pegou mulher de toda top. Você é bendita entre todas. Mesmo Maria, amados, ela precisa de salvação tanto quanto você e tanto quanto eu. Até ela fala lá no cântico dela, que ela se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ela precisou de um Salvador, sabe? E podia dizer que Maria viveu uma vida correta, santa, maravilhosa. Não sou católico, eu já fui católico. O pastor está vitando católico de volta? Não, mas Maria é top, é maravilhosa a sua vida, né? Talvez o próximo Congresso das Mulheres, Ana Paula, estou dando uma ideia. Falem sobre Maria. Mulheres posicionadas igual Maria. E olha que vocês vão ganhar umas católicas junto aí. E Deus vai ficar muito feliz se vocês fazerem o que Maria fazia. Mas vocês não vão ser salvos, não vão se livrar do juízo final porque vocês vão fazer o que Maria fazia. Vocês vão se livrar do juízo final porque vocês creem que o Santo, o Cordeiro de Deus, o único que não tinha pecado, o único que Deus aceitou, o único que o juízo de Deus, amado, aceitou, o único, Jesus Cristo de Nazaré, sem Ele não tem. Então, amado, você pode descansar nele. Tem muitas pessoas que dizem, pastor, e olha que eu sou pastor dos pastores, vai prestar conta para Deus de todas as igrejas. Eu não vou prestar conta de nada, amado. Eu estou no favor de Deus, eu estou cooperando com o Espírito Santo, eu não quero atrapalhar o Espírito Santo na obra, e Deus está fazendo. Nossas igrejas, amados, hoje nós tivemos uma reunião com pastores maravilhosa, nossas igrejas estão andando, elas estão crescendo, Deus está dando graça, elas andam com as próprias pernas. E nós começamos uma igreja na África, amados, e já está maior do que a sede, e já temos mais gente do que todas as congregações juntas. Eu acho que não vai 3 anos, nós chegamos em 5.000 membros na África. A nossa pastora é uma apóstola. Ela está plantando igrejas, ganhando alma, pregando, e o povo lá está com fome, amados. Não é igual aqui que o povo está empanturrado pela internet destas mensagens que vai deixar as pessoas passar pelo juízo ainda. Deus as guarde. Você e eu, nós precisamos interceder, amados. Estou falando de pastores top, bonitos, que têm salário alto, que falam, e olha, eu fiquei olhando, maravilhado, só que eu não posso concordar, amados, que um homem que ficou no 2º casamento, que a lei é maior do que a graça de Deus. Olha, a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Que Deus guarde cada casamento, que Deus guarde os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, que ninguém caia do seu casamento, que todos sejam fiéis, sabe? Mas eu não posso concordar com o pastor, amados, eu não posso, sabe? E isto me dói, porque eu estou vendo que é uma pessoa, um grande homem, assim dá para dizer, mas ele afirmando que as pessoas serão salvas por uma vida piedosa. Nós não seremos salvos, amados, por uma vida piedosa,
Você vai ser salvo. Somente pelo Espírito Santo, pelo Evangelho. Fecha os teus olhos, Ele está aqui. Não rejeite o sangue da nova aliança. Não rejeite o sangue da nova aliança. Não rejeite o sangue da nova aliança, por favor. Não rejeite o sangue da nova aliança.